Olá, muito boa noite para você ligado no Linha de 5. Hoje o programa está desfalcado mais uma vez. Dessa vez não é o Bruno está de volta, você pode ver ali. Mas dessa vez é o Pedro. Mas vamos seguir sem ele, né? O programa começando comigo, Lucas Leal falando. Hoje estamos aqui com o Hoffman, com o Bruno e com o Rafa. E o assunto do momento é a saída do Jorge Jesus do Flamengo. Ele acertou com o Benfica, segundo a mídia portuguesa, né? E ficou uma grande novela, a gente vai discutir muito isso aqui no programa. E eu queria começar falando com o Bruno. O Bruno esteve ausente. Bruno, eu queria saber o que você achou dessa possível saída do Jesus, né? Eu já cravo com uma saída dele do Flamengo. Não, agora, boa noite, Léo, boa noite, Hoffman, Rafa e todos que estão nos ouvindo. Já é oficial, tá, Léo? Oficial, o Flamengo divulgou agora há pouco uma nota falando que o Jesus pediu a rescisão e agora já é 100% oficial. Ele vai para o Benfica, só falta viajar para Portugal e assinar o contrato, mas já está certo. O Jorge Jesus não é mais treinador do Flamengo. E o que eu achei é que é um dia triste para o futebol nacional. Essa é a minha opinião, é que realmente hoje não é um dia feliz para o futebol nacional. Claro, para os flamenguistas é bem mais triste, né, porque está perdendo o treinador multicampeão, mas para o futebol nacional em si é um dia muito triste. E por que eu falo isso? Porque eu afirmo que o Jorge Jesus revolucionou o futebol nacional. Eu afirmo que o Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro, porque antes do Jorge Jesus, a gente tinha vários conceitos no futebol brasileiro que hoje a gente não tem mais. Por exemplo, antes do Jorge Jesus, achava-se que não podia jogar Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo. Você tem que dar foco para uma. Antes do Jorge Jesus, não podia jogar bem e ser campeão. Você tinha que ser campeão jogando o futebol mais pragmático, mais na defesa, buscando um contra-ataque. Antes do Jorge Jesus, o time tinha que ter um volante marcador brucutu, aquele cara que vai, o carregador de pianos, né, no futebol brasileiro, tem que ter um desses no time. Jogadores com o Antes, Ralf, né? E tinha antigamente no jogadores Corinthians. como o Ralf, jogadores que você tem que botar de primeiro volante, O porque próprio não tem Márcio como. Araújo, né? Que foi símbolo do que era o Márcio Araújo, Flamengo do até passado. o próprio Cuejar, que no começo, o primeiro jogo do Jorge Jesus, o Cuejar foi reserva. O Cuejar até tinha um pouco mais de técnica na saída de bola, mas o Jorge Jesus ele sempre quis promover o Arão como primeiro volante, algo que os outros técnicos nunca imaginavam. O Arão, primeiro volante, só no desespero mesmo, 40 do segundo tempo, precisa fazer gol, botava ele de primeiro volante. Antes do Jorge Jesus, o futebol brasileiro estava muito fechado no 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, que são todas variações do mesmo sistema, né? Que dois jogadores abertos de mais velocidade, três jogadores de meio de campo, um centroavante. Estava muito fechado nisso o futebol brasileiro. O Tite, né? Sempre o 4-1-4-1, mas os outros técnicos também do futebol brasileiro. O Jorge Jesus veio para mostrar que não. O time pode jogar com dois atacantes, pode fazer várias funções no mesmo jogo, várias formações no mesmo jogo. Vamos mudar um pouco, tá no 4-4-2, faz o 4-1-4-1, vai mudando no mesmo jogo. Isso pode, é possível. O Jorge Jesus mostrou que dá para você botar os melhores jogadores, sim, em campo. Você não precisa escolher entre Arrascaeta e Bruno Henrique, ou então ter que tirar o jogador da sua função. Arrascaeta e Bruno Henrique jogam bem pela esquerda. Você não precisa botar um centralizado e o outro aberto. Você pode botar os dois pela esquerda. É só você manejar da forma certa. Então, eu acho que o Jorge Jesus também mostrou que você pode continuar atacando depois de fazer o 1-0. Você pode continuar indo para cima, pode buscar o 2, o terceiro, o quarto. Você pode, quando vai jogar fora de casa, um jogo decisivo, um jogo de mata-mata, ou até um jogo de campeonato brasileiro, mas até um jogo de mata-mata, você não precisa ficar fechado buscando um contra-ataque. Você vai em Porto Alegre enfrentar o Grêmio, enfrentar o Inter na Libertadores, como aconteceu com o Flamengo, a maioria dos times ficaria fechado, sofrendo, como era de costume, fica sofrendo, tomando porrada o jogo inteiro e buscando um contra-ataque com o Bruno Henrique e o Gabigol na velocidade. Mas não, o Flamengo foi para ele, se impôs na casa do Grêmio, parecia que estava jogando no Maracanã. Na casa do Inter também, a maior parte do tempo estava se impondo, o primeiro tempo. O Gabigol teve várias chances, acabou perdendo. Aí depois o Inter faz o gol, dá uma pressionada, mas o Flamengo, na maior parte do tempo, pressionou mesmo fora de casa. Então, você vê que você não precisa mudar o seu estilo de jogo para jogar fora de casa, para jogar jogo de mata-mata, você não tem essas questões. Então, eu acho que ele revolucionou o futebol. Para o Flamengo é uma perda muito, muito grande, isso é bem claro, mas para o futebol brasileiro também é uma perda grande.
E é aquilo, ele sai com um legado gigantesco para o futebol. A gente já vê outros, para o futebol brasileiro, né? A gente já vê outros times buscando alternativas mais ofensivas, mudando o estilo de pragmatismo que estava antes no futebol brasileiro, e sai com mais títulos do que derrotas, o que é algo inacreditável para alguém que ficou mais de um ano no futebol brasileiro. Sai com 5 títulos oficiais, né? Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, pela primeira vez isso aconteceu no Brasil, além da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, 5 títulos, 4 derrotas, 39 vitórias e 10 empates. Foi uma boa passagem do português pelo Brasil, eu diria. Concordo com você, Bruno. O legado dele com certeza foi positivo. Eu, no último programa, confesso que quem assistiu, né, eu achava que ele não iria sair do Flamengo, achava um pouco inacreditável. Você mesmo já mostrou pra gente que o cenário dele foi incrível no clube. Com certeza, esses 2 últimos jogos que ele fez pelo Flamengo não refletiram o que foi a passagem dele. E a gente ainda vai discutir muito isso no programa. Eu já quero aproveitar o Rafa, que está com a camisa do Benfica. Rafa, por que você acha que fez o Jorge Jesus ir para lá? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a camisa do Benfica é porque a gente tentou gravar esse programa umas 3 vezes e eu estava usando essa camisa todas as vezes. Então, falei, agora vai, eu vou usar. Não é nada contra o Jorge Jesus, contra a torcida do Flamengo, nada. E eu acho que você não tem que até falar que você achava que o Jesus ia ficar. Muita gente achava, porque o cenário mudou muitas vezes. Estão falando aí que, primeiramente, ele recusou a primeira proposta. Veio a segunda, ele já começou a se inclinar mais a aceitar. Veio o segundo jogo, o primeiro da final contra o Fluminense no domingo, eu acho. E ele tá falando, eu vou ficar. Aí veio quinta-feira, ontem, aí que foi o dia que virou tudo de novo. E aí hoje de manhã dizem que ele falou pro presidente do Benfica, eu vou, dessa vez eu vou. Então, é uma perda incrível pro Flamengo, porque o Flamengo finalmente achou um estilo de jogo. Muitos times do Brasil, do mundo, tem que achar um estilo de jogo para ser da equipe. Entendeu? E o do Flamengo passava diretamente do Jesus. Se ele ficasse muitos anos, ia mudar o estilo de jogo, ia para categorias de base. Tipo o que o Corinthians faz com o estilo defensivo do Corinthians. Então, perdeu o Jesus, o Flamengo tem que acertar muito bem o técnico, porque tem que ser um técnico ofensivo. Um técnico retranqueiro não vai dar. Não vai dar. Um cara mais defesa. Tem que ser um cara com as mesmas ideias, o mesmo estilo. E uma coisa que o Jesus também, aí eu não concordo com ele, é que ele está querendo levar um bando de gente na comissão técnica. Ele já trouxe um bando de gente, ele já quer levar o Tanuri, o médico, levar outro preparador físico, que é do Flamengo mesmo, e outra pessoa que eu não me lembro. Fisioterapeuta. Aí, primeira coisa, ele não avisou ninguém que ia sair, nem a comissão técnica dele. Os caras ficaram sabendo através da imprensa. E ele ficou em silêncio esse tempo todo, agora quer levar não sei quantas pessoas do clube. Aí, vamos com calma, Jesus. Aí, vamos com calma, relaxa. Bom, agora eu queria saber do Hoffman. O Rafa falou bem da saída dele para o Benfica. Hoffman, o que você acha que o Jesus foi procurar lá no Benfica, já que a gente está falando tanto dos jogadores, da diferença de elenco? Ele estava no melhor clube do Brasil e chega agora num cenário um pouco conturbado do Benfica. A gente falou muito no outro programa sobre isso, como o Benfica vive dificuldades no Campeonato Português. E eu queria que você falasse sobre essa parte, né? O Jesus vai levar o que ele estava fazendo no Flamengo para o Benfica? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, meus companheiros. A você que está nos assistindo também. Eu acho que a realidade é muito diferente do que está sendo especulado pela imprensa portuguesa, porque fala-se em 30 milhões de euros, algo próximo desse número, para levar vários jogadores do Flamengo, e até pelo investimento recente do Flamengo, é muito difícil de você imaginar que o Flamengo faria uma venda desses jogadores que ele acabou de adquirir por um preço tão baixo. Esses 30 milhões de euros, eu não sei se seria nem suficiente para se contratar o Gerson. É quase impossível em valores de mercado. A multa do Gerson é 70. É um delírio muito grande. Apesar de não imaginar o Gerson por 70, porque é um número grande, ainda assim não dá para imaginar o Bruno Henrique, o próprio Gerson, depois de uma valorização tão grande como foi o título do Brasileiro, o título da Libertadores, da forma que foi, com o futebol tão ofensivo, tão diferente, tão impressionante. É muito difícil de você imaginar que ele consiga levar esses jogadores. Ainda mais numa situação financeira tão complicada como a do Benfica, né? Que a gente já falou várias vezes. Eu acredito que o Jesus está indo mais ou menos por uma ideia de um plano de aposentadoria. Ele já tem 65 anos, já está com uma carreira bem
ele já conquistou quase tudo que ele poderia estar ao alcance dele. Como não veio uma proposta de um clube maior na Europa, como era uma coisa que ele esperava, que ele gostaria de ter, como essa proposta não veio, eu acho que ele voltou para a situação que era mais confortável para ele. Ainda mais nesse momento de pandemia, de isolamento, de estar longe da família, estar longe do país dele. São duas coisas que ele tem um laço muito forte. Eu acho que isso pesou muito mais na questão da decisão dele. Até porque a questão salarial não é tão diferente. Até em algumas reportagens é inferior ao que o Flamengo oferece para ele atualmente. Então eu acho que essa questão emocional, essa questão familiar, essa questão do país, do pertencimento dele, pesou muito mais. Ainda mais com a pandemia no Brasil no momento, muito mal controlada, muito mal gerida. Em Portugal, onde a reabertura já está acontecendo de uma forma mais organizada, mais bem conduzida e também com a aproximação da família, né? Porque essa questão do vírus, esses riscos, o deslocamento é muito mais difícil. E agora, também, essa questão dele voltar para o Benfica, em termos esportivos, é o que eu tinha falado antes, no último programa, inclusive. É um retrocesso, porque se o Benfica não conseguiu oferecer a ele as condições tão grandes no passado, não vai ser no meio de uma crise financeira do clube e até mundial que ele vai conseguir dar esse sustento para ele montar esse time dele. E essa questão que o Rafa também falou, da questão dele levar membros da comissão técnica, eu acho péssimo. E acaba manchando um pouco da passagem dele até a saída, que eu discordo da forma como ele conduziu esse silêncio, ainda mais de toda a novela que foi a renovação dele, as pedidas salariais, as juras de amor ao Flamengo, toda essa questão. 2, 3 meses depois ele sai e ainda quer levar parte da equipe que ajudou o Flamengo a se tornar campeão, e também essa parte tão importante que foi o preparador físico e a questão da fisiologia da medicina esportiva. Porque o Flamengo é uma referência nesses dois casos e muito do Flamengo ter conseguido disputar as duas competições foi pelas instalações e os profissionais médicos do clube. Porque a intensidade era muito grande, o intervalo de jogo era muito pequeno e ainda assim o Jesus confiava na comissão técnica dele na questão da preparação física para utilizar os jogadores. Muitas vezes, quando um técnico comum no Brasil, até os melhores, escalariam titulares menos vezes, usariam mais times alternativos, times mistos, ou até poupariam o time inteiro, como algumas vezes é visto aqui. Então eu acho que essa questão da saída dele é muito mal conduzida e não diria que deixa uma marca na passagem dele, porque ele é provavelmente o maior técnico do Flamengo desde os anos 80. Mas ainda assim, poderia ter sido melhor conduzida para sair com uma saída mais agradável, menos tumultuada, menos raivosa por parte da torcida, até por conta dele ter tido toda essa novela para ficar, não ficar, e ele ter ficado em silêncio. Bom, Rafa tá querendo falar ali embaixo. Manda seu comentário aí, Rafa. Eu só quero levantar um questionamento para vocês três. O caso Jesus, a saída dele, é só mais uma saída de um técnico estrangeiro no país, que ele sai no meio do contrato. Outro que recebe uma proposta, vimos com o Rueda, o Osório no São Paulo, decide abandonar um trabalho e simplesmente sair. Então, é uma pergunta, será que o problema é o futebol brasileiro? Claro, o calendário é péssimo. Estadual, principalmente agora. Então, é um questionamento que eu levanto para vocês aí, para debater. Eu, até juntando, né, os comentários dos dois, eu acho, sim, que o calendário pode ter pesado bastante para o Jorge Jesus. Até porque o Hoffman falou muito bem, a questão do coronavírus, ele deixa tudo meio incerto no Brasil. Por mais que hoje... O fator externo foi total, né, para o Jesus sair do Flamengo. Exato. Por mais que hoje tenha um calendário da CBF, tenha um calendário do Brasileiro, a gente está vendo que só o Carioca no momento voltou, agora o Catarinense, o Pernambucano também, mas a maioria dos campeonatos estaduais estão voltando agora ou vão voltar nos próximos dias. Então, ainda não sabe como é que vai ser essa abertura nos outros estados. No Rio até foi bem controlado no Campeonato Carioca, mas os outros a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, se vai ter que ter uma paralisação no futuro. A questão da Libertadores ainda, como é que vai funcionar a Libertadores, tendo esses viagens internacionais no meio da pandemia, enquanto na Europa já está mais controlada a situação do coronavírus. Portugal também controlado, e na Europa a Champions League vai voltar agora, todos os campeonatos nacionais voltando também, a maioria já encerrando a temporada, o francês vai voltar agora a ter futebol na França. Então, lá está tudo muito mais certo do que aqui no Brasil e na América do Sul em geral. É muito mais difícil, claro, pode ter uma segunda onda na Europa e parar tudo de novo, mas é muito mais difícil a gente ver isso acontecendo lá do que na América do Sul. Então, eu acho que isso pode ter
pesado na decisão do Jorge Jesus. Pegando um gancho no que o Bruno falou, mas depois eu vou voltar para a pergunta do Rafa, eu acho que até uma questão, que você falou da questão da incerteza internacional, o Campeonato Paraguai, por exemplo, já foi vetado de ser voltado, foi recente, foi hoje, se não me engano, por conta de surto de coronavírus entre os jogadores dos times. E a Libertadores, ela, em teoria, volta em setembro. Como é que você vai voltar em setembro se alguns países não podem estar com seus jogadores aptos a disputar o Campeonato Nacional, mas vão jogar um Campeonato Internacional? Sem ritmo de jogo, sem preparação física nenhuma. A Colômbia também estendeu a quarentena recentemente. Então, como é que a gente vai prever isso? E a questão do Mundial é uma coisa muito importante para o Jesus, porque ele diz que é o último título que faltou, é o maior título que ele pode ganhar, no Flamengo também, e também dá uma visibilidade muito maior, porque provavelmente a final seria contra um clube europeu. Então, ele demonstrar o trabalho dele no clube brasileiro, de menor potencial financeiro, menor qualidade do que o europeu campeão da Champions League, isso daí é um portfólio muito maior para ele, seria muito mais importante para o currículo dele. E com essa incerteza toda, até incerteza, se expandindo para o Mundial, que ninguém sabe quando vai ser, já foi empurrado para trás várias vezes, a UEFA é muito contra esse Mundial mais inchado. Então eu acho que isso também pesa bastante na decisão dele. Então eu acho que isso também é um atestado da nossa situação de periféricos no futebol mundial na escala de importância, porque apesar da gente ser uma grande fábrica de talentos, nós não temos um campeonato tão atrativo assim, de bom nível. Isso é muito evidente assistindo jogos diferentes, assistindo os próprios jogos do Jesus. Então, eu acho que isso daí é só mais um atestado do nosso atraso em relação às grandes potências do mundo. Eu concordo com o que vocês estão falando, assim, também vejo o Brasil com vários fatores que corroboraram para o Jesus sair do Flamengo, né? Vocês falaram muito dessa questão externa, do calendário, da falta de organização. Realmente, o que mais deve ter pesado para essa saída do Jesus deve ter sido essa falta de perspectiva para o resto do ano, né? Porque é o que vocês falaram, né? Ele não consegue olhar para o Flamengo e ver o calendário certinho, os jogos que vão ser jogados. O próprio continente, como vocês falaram, a Colômbia, a Argentina, vários países não voltaram ainda direito ao futebol, né? E nem o próprio Brasil voltou de fato. Só o Rio de Janeiro tinha voltado. E agora que devem voltar os outros estaduais. Então a gente vive realmente uma bagunça. Mas outra questão que eu queria trazer para o nosso programa hoje é quem deve ser o sucessor do Jesus. E eu queria deixar um pouco aberto para vocês discutirem qual técnico vocês acham que vem para o Flamengo nesse momento. O primeiro que é muito difícil para qualquer um que chegue no Flamengo vai ser uma situação muito difícil, porque primeira derrota já vão lembrar do Jesus, vão falar que o time jogava melhor que o com Jesus, e qualquer um que venha. Qualquer um vai ter essa grande questão. E o ideal era manter até mesmo o próprio João de Deus ali, por ser alguém que manteria o trabalho. Mas o João de Deus também vai com Jesus. Todo mundo que o Jesus trouxe está indo de volta com... O Flamengo tem que tentar arranjar algum treinador com filosofia parecida com a do Jorge Jesus. Só que tem a questão que tá também, o Flamengo vai. Eu gosto muito, Rapidinho. Deixa eu tentar. É o Independente Del Valle. Eu gosto bastante desse treinador. Ele foi campeão sul-americano pelo Del Valle, jogando um belo futebol. E, para mim, realmente, ele mostrou nos jogos também, até nos jogos contra o Flamengo, ele mostrou bastante potencial ali num time que tem muito menor investimento, que não tem jogadores tão reconhecidos tecnicamente, mas o time muito organizado. E nos jogos que eu vi do Del Valle, realmente eu gostei bastante do time. É um treinador que eu tentaria ele. Falaram de um outro português também já, né? Mas deu branco agora no nome, Hoffman. Marco Silva. Treinou o Everton, o Watford. Marco Silva, isso. Mas que ele, por exemplo, já não me encanta tanto o nome como o do Ramírez, porque o trabalho dele no Everton foi bem fraco. O trabalho dele no Everton começou muito bem e desandou de uma forma muito acelerada, muito estranha, até depois do início tão bom. Comparo muito com os trabalhos do Zé Ricardo aqui no Brasil dele. Ele começou muito bem, depois foi uma queda, foi direto para baixo, né? O time parou de jogar. Tem mais derrotas do que vitórias no Everton. São 24 vitórias, 11 empates e 25 derrotas. Então, realmente, é um cara que também não tem um histórico. Às vezes é um trabalho ruim, também não vou julgar o treinador por um trabalho ruim, mas não tem um histórico de times campeões, coisas do gênero. Os próprios trabalhos anteriores dele no Hull City e depois no Watford não eram números não eram excepcionais. Não eram exatamente. Porque, claro,
um trabalho ruim, a maioria dos técnicos já tiveram, faz parte. Eu acho o Ramires, por exemplo, seria uma boa aposta. Eu faria essa aposta se eu fosse diretoria do Flamengo. Bom, eu já penso um pouco diferente. Pode falar, Léo. Então, não, só para o Bruno repetir, Bruno, desculpa, porque quando eu estava ouvindo aqui, eu acho que a minha internet cortou um pouco o áudio. Qual o treinador que você falou da América do Sul que seriam cotado para chegar no lugar de Jesus? O José Ángel Ramírez, que é o treinador do Independente Del Valle. Ah, sim. É que eu lembro, é que eu ouvi no início que você estava falando, só que aí teve uma hora que a internet aqui deu uma bugada, mas vamos seguir então. Hoffman, segue aí o comentário. Bom, o Bruno falou no José Ángel Ramírez, eu acho que ele não deve ser um nome procurado pelo Flamengo, porque ele seria muito visto como aposta. E por ele vir de um lugar menor, assim, eu acho que vai ser complicado. Eu ainda lembro a questão da discussão da contratação do Abel, que tinha uma parte da diretoria, do alto escalão do Flamengo, que era mais essa questão conservadora, querendo manter o Abel até quando o futebol jogado era, obviamente, aquém do elenco e por conta das próprias decisões. A diretoria do Flamengo chegou a querer interferir nas decisões dos treinadores. Esse foi um dos motivos que o Abel Braga afirmou na saída dele. Eu imagino que vai ter um certo conservadorismo. Porque, querendo ou não, o Jesus sendo muito vencedor na Europa, ele até era visto por alguns como uma aposta. Por conta dessa adaptação, como é que ia se transferir as ideias dele para o futebol brasileiro. Ele provou isso tudo como errado, mas ainda assim, eu acho que essa própria racha pode ser um problema. E dos nomes que a gente cogitou na semana passada, a gente falou no Galhardo também, já saiu a notícia de que ele pretende ficar no River Plate. E eu achava a saída dele muito complicada, muito difícil de acontecer. E o Marco Silva, que era o plano B do Jesus, antes dele aceitar pela proposta do Flamengo, lá um ano atrás, eu também não acho que seja um cara muito interessante. Se tivesse que apostar, eu acho que o Flamengo vai atrás de outro nome europeu, talvez não tão renomado assim, um desse de segundo nível para o futebol europeu, mas que no Brasil poderia sair muito bem. E eu acho, talvez, ainda que exista a possibilidade do Flamengo ir atrás do São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo não deixaria o Atlético Mineiro por conta de todo o investimento que o Atlético Mineiro fez recentemente, por conta... Quer dizer, imagina, eu concordo com o Bruno que a transição menos pior, a mais ideal seria para o João de Deus, mas como ele vai embora também, eu acho que deixa um vazio muito grande que a gente não tem como afirmar quem seria. E também tem um problema que é o tempo. O brasileiro começa já em agosto, né? Estamos no meio de julho, então o Flamengo tem que correr atrás se ele quiser fazer uma mini pré-temporada para já poder chegar mais ajeitado no brasileiro, que eu não sei se vai ser possível por conta das negociações, do próprio coronavírus também pode interferir nas negociações, a gente não sabe. Então é uma questão muito complicada, muito difícil afirmar quem viria agora. Eu não tenho o nome na mente agora, na ponta da língua, mas eu imagino que o Flamengo vai atrás de um nome pesado ou diferente, algo fora do convencional. Tem mais um nome mais um nome também que eu gosto, que é um nome que me chama a atenção, que está assim em clube no momento, e é português também, que é o Leonardo Jardim. Passou pelo Mônaco, é um nome que me agrada mais, por exemplo, do que o Marcos Silva. É um treinador português que me agrada mais. Se o Flamengo fosse atrás dele também seria bem interessante, mas eu também acho que o Galhardo já falou que não veio para o Flamengo, né, pelo que eu vi. O São Paulo, eu acho que é bem difícil. O São Paulo, eu acho que se fosse antes dele acertar com o Galo, ele vinha feliz. Assim, eu imagino que o São Paulo está irritado agora pelo Jesus não ter saído antes, não ter deixado de renovar o contrato antes. É impressionante, porque a pedida dele foi absurda para o Palmeiras não quis pagar. E parecia muito de que o São Paulo estava esperando o Jesus sair para ver aquela proposta do Flamengo, mas acabou não acontecendo. Exatamente. Eu acho que se o São Paulo fosse antes, ele viria feliz. Se isso acontece na hora. 3 meses atrás, eu não consigo imaginar o São Paulo assinando com o Atlético Mineiro. Mas realmente, no momento, acho que fica difícil, até porque para a imagem dele pegaria muito mal. Mas é aquilo, né? Nunca se sabe. Às vezes faz a proposta e o cara pode aceitar, né? Também o treinador é demitido toda hora, às vezes ele vai nesse pensamento, né? O principal, que estão falando é o Marco Silva, claro. O Ramires, eu ouvi falar em algum lugar que estão pretendendo colocá-lo como técnico da seleção equatoriana. Eu não sei se isso é verdade. Que ele substituiu o técnico atual. Mas é muito nome, estão jogando toda hora Marco Silva, Galhardo. Galhardo, desde sempre eu sabia que não vem. O cara vai só ver a situação. O cara ia sair do River Plate para treinar o time que derrotou o River Plate em 3 minutos.
aí acabar com toda a história que ele tem no River Plate. E também ele é um técnico mais conhecido pelas Copas. Ele não vai muito bem na Liga também. O Flamengo precisa de um técnico que vai bem nas duas, eu acho, pelo menos. Então, eu acho que eu iria no Jardim. Ele fez aquele time do Mônaco jogar muito bem, levou na semifinal. O time do Mônaco jogava muito bem. E eu acho que o Flamengo vai no europeu mesmo. Eu acho que talvez o português, e no momento parece ser o Marco Silva. Eu concordo assim com o que vocês estão falando. Eu acho que o Flamengo vai acabar buscando um técnico diferente, mas não sei se será agora, porque, como vocês falaram, o Campeonato Brasileiro começa em agosto. Então, eu vejo, por exemplo, eu acho que o Flamengo deve buscar aquele técnico que treinou o time no início do Carioca, o Fera, né? Eu acho que ele pode ser para tapar o buraco, né? Para fechar o buraco. Marcelo Fera foi no ano passado, ano passado. Quando saiu o Abel, e o Maurício Souza foi no Carioca no começo. Maurício Souza. Então, eu acho que o técnico pode ser o interino no início, entendeu? Eu acho que o Flamengo deve vir com um técnico desse por enquanto. Eu acho que o planejamento do Flamengo não vai se dar o luxo de botar um técnico interino no início. Tem que correr. Eu acho que o Flamengo vai correr para acertar com alguém o quanto antes. Justamente o que o Rafael falou. O Jesus deixa eles na mão, porque eles não têm tempo de negociar com muita gente, não tem tempo de avaliar muito bem. O planejamento vai muito acelerado, muito feito nas coxas. A filosofia. O Flamengo tem que aproveitar justamente que tem 3 semanas sem jogo para contratar o quanto antes o treinador, para que nessas 3 semanas o time, os jogadores que ele tem em mãos. Então, eu acho que o Flamengo tem que fazer isso o quanto antes. Todo treinador que é um treinador mais moderno, um treinador mais capacitado, um treinador que tem estudo, ele gosta de ter um bom tempo de pré-temporada, né? Para o time entender, porque passa a filosofia. Não é aquele treinador que chega motivador e tal, que tem treinador que se faz por isso, né? Que chega, nem precisa de tempo de treino direito, que ele só vai chegar para ser um motivador. Mas quando o treinador é um treinador do treino, um treinador que gosta de implementar uma filosofia de jogo, ele precisa de um tempo, e a melhor coisa é um tempo sem jogos, apenas com treinos e conversas e estudos do time, para poder implementar essa filosofia. Então, para o Flamengo, é bom ver o quanto antes essa questão do treinador. Entrando um pouco no que você falou, Bruno, o treinador que assumiu o Flamengo agora, ele provavelmente não vai conseguir fazer o time encaixar tão bem como Jesus conseguiu fazer quando ele assumiu o time, que ele assumiu no meio do Campeonato Brasileiro, já crise por conta do futebol jogado. Ele tinha boas peças, é verdade, mas ainda assim ele conseguiu fazer eles renderem muito mais e foi quase instantâneo. O time do Jesus engrenou de uma forma muito rápida e teve pouca oscilação. Foi um período de uma constância muito grande. Mas eu acho que ele também tem uma vantagem, que é a herança deixada pelo Jorge Jesus. A questão do conhecimento técnico e tático dos jogadores do Flamengo é acima da média dos demais. Então, esse trabalho pode ser um pouco facilitado por conta do seu antecessor, mas ainda assim não garantia de que o time vai conseguir engrenar tão rápido, tão facilmente, como o time do Jorge Jesus fez, e até o Tite conseguiu na seleção brasileira quando assumiu. Precisa para a semana que vem logo já. Exato. E eles precisam... Os jogadores já têm um pouco o estilo de jogo do Jesus, mas você precisa de um cara que também é ofensivo. E com todo respeito ao Maurício de Souza ou qualquer outro técnico dentro do Flamengo, a panela de pressão que vai ser para o próximo técnico do Flamengo não dá para um técnico interino na primeira oportunidade de um profissional. E o estilo do Maurício de Souza na base é diferente do estilo do Jorge Jesus no profissional. Deu para ver quando os garotos estavam jogando no início do Carioca. Então, o Flamengo precisa rapidamente, já na semana que vem, aí para o técnico ter 3 semanas para trabalhar com a equipe, para aí a gente ver como vai ser o time no Brasileiro. Isso movimenta muito o jeito do brasileiro agora, porque o Flamengo, os times estão olhando agora o Flamengo como mortal agora. Porque talvez agora... O presidente agora... do esporte falou que a única certeza que ele tinha no brasileiro é que o Flamengo seria campeão. Isso sem nenhum jogo ser disputado. E agora eles estão vendo, agora é nossa hora de aproveitar, o Flamengo tá em baixa e vamos para cima, porque agora o campeonato tá aberto no meio do nada. Eu concordo com o que vocês estão falando. Eu acho que o Flamengo realmente é o clube a ser batido no campeonato e fica muito difícil colocar um interino no comando. E eu acho que essa dúvida é uma boa para a gente deixar para quem assiste a gente, né? Você que está assistindo a gente nesse momento, pode pensar aí, quem deve entrar no Flamengo? Quem você acha? Comenta aí e vê com a gente. O programa de hoje, o Rafa quer dar mais um comentário? É que eu estava para encerrar, Rafa, mas você quer falar mais uma coisinha? Eu já tô pensando no comentário das pessoas, vou colocar Abel Braga. Abel Braga? Vou colocar Abel Braga.
Terminaram o que ele Voltar, começou, né? volta. Vai renascer Cristóvão como uma Borges. fênix. Renascer como uma fênix. Cristóvão Borges está livre no Também. mercado. Alberto Cristóvão. Valentim. Senhor Valdemar pode voltar também. É, Papai Joel também. sim, Alberto Valentim está livre no mercado também. O treinador moderno, né? O Alberto Valentim. No Brasil eu só vejo dois nomes. O Renato, mas depois de todas as novelas com o Renato, não dá mais. Até por conta do investimento que o Grêmio fez esse ano. Né? E se o Rogério não fosse... Eu acho que o Rogério precisa de um tempo ainda, Fortaleza. Sim, precisa. Se fosse mais pra Teve mais frente, experiência. aí poderia ser o Rogério. O Renato, se fosse um ano atrás, estaria todo mundo sonhando com o Renato, estaria todo mundo pedindo, vai, Renato. Hoje em dia, cara, não só pelas confusões entre ele e o Flamengo, o desgaste com a torcida, por causa da semifinal do ano passado também, que ele ficava falando muito, mas até pela forma. O Jorge Jesus superou ele de uma forma tão grande. Categórica, a vitória. Foi tão categórico que parece um retrocesso você contratar o Renato, entendeu? E aquele jogo é um símbolo muito grande do quão acima dos outros o Jesus estava. Porque Exato. o Renato é um dos treinadores mais vencedores recentemente, com futebol mais vistoso, etc. E ele foi engolido pelo Jesus. Tanto fora de casa, o que seria algo muito impressionante, como dentro de casa, com 5-0 incontestável. Foi um embate de tudo, foi um embate de conceitos. O Jesus derrotou o Renato no conceito de você pode usar os dois times em duas competições. O Renato é conhecido por usar um time só. O Renato podia ter muitos anos de ser campeão brasileiro, mas falou, vamos jogar com o time reserva. Priorizar as Copas, sempre. Sempre. Foi um massacre. E fora outras questões também, até nas bolas, os gols de bolas paradas que o Flamengo fez na semifinal, o Renato fazendo marcação individual, algo que Jesus faz marcação por zona, que é mais normal na Europa, você vê isso. O Renato Gaúcho fez marcação individual e Jesus aproveitou, fez 2 gols de bola parada. Então, o próximo vai ser estrangeiro. Agora a questão é saber quem. Bom, e você que está assistindo a gente pode comentar, né? Agora eu dei uma abertura para a gente falar mais nomes, vocês brincaram com o Abel, mas falaram mais sério depois, falaram do Renato Gaúcho, e a dúvida fica para você que assiste a gente. Quem deve substituir o Jorge Jesus no Flamengo? Comenta aí para a gente, aproveita, pode curtir o vídeo também e se inscrever. Esse foi o Linha de 5 de hoje.